Então, essa é a solução da questão 6, né? Primeira lista de exercícios, tá? Então, assim, é a questão 6, né? Sob certas condições, as equações de Markov são descritas na forma integral, como integral, né, de superfície, né, de EDS é igual a carga, né, envolvida por essa integral sobre epsilon0, tá? Integral de superfície de B, o campo magnético ds é igual a zero, tá? Essas duas equações aqui, né, a primeira equação do campo em função da carga sobre epsilon0 é um indicativo da existência de monopólios elétricos, né? Você tem cargas positivas e negativas, tá? Então, o fluxo do campo elétrico na superfície ele pode ser positivo ou negativo, ou nulo, se a superfície escolhida envolver as duas cargas ou uma delas. Já no caso da segunda equação, né, que é o do campo magnético em função de ds, você tem que não há existência de monopólios, né? Monopólios magnéticos. Esses monopólios magnéticos eles não existem. A terceira equação, que é a integral de linha de BDL é igual a derivada no tempo da integral dupla, né, de EDA, né, é função diferencial de área, que na verdade isso aqui é um fluxo elétrico que é igual a μ0i, né, é a equação que explica a corrente de deslocamento, tá, existente entre as placas do capacitor, por exemplo. Tá? Então, quando você faz a integral de BDL, né, você tem que a integral dupla, né, de EDA, que é o fluxo, né, ele vai exatamente representar a corrente, quer dizer, a variação do campo, do fluxo elétrico, né, entre as placas, e μi zero vai ser exatamente a corrente, tá, que percorre o fio para carregar as placas. Tá? Então, isso é uma explicação do porquê que é o carregamento, né, do capacitor, já que não existe corrente efetiva entre as placas do capacitor, né, que são isoladas, e não existe essa corrente. A última equação é uma variante da equação da lei de Faraday, né, que é a integral de EDL, ou seja, a tensão produzida é igual à derivada no tempo, né, negativo da derivada, no tempo da integral dupla de BDA, né, que é o fluxo concatenado. BDA é o fluxo concatenado. Tá? Então, a variação do fluxo magnético gera uma tensão induzida. Isso é conhecido negativo, né, da variação do campo magnético, gera uma tensão induzida. Isso é conhecido como lei de Faraday-Lenz. Tá? Aí aqui, considerando que as densidades de carga e corrente podem ser escritas como integral tipo de ρr dv, que é igual a carga, e a integral dupla da densidade de corrente vezes de área é igual a I. Então, as equações de Maxwell podem ser escritas da seguinte forma diferencial. As interpretações são idênticas, entretanto, aqui é escrito na forma diferencial. Então, você tem que o divergente de E é igual a ρ sobre ε0, sendo ρ a densidade de carga, o divergente de B é igual a zero, tá? O rotacional de E é igual a menos a derivada parcial do campo magnético B em relação a T, e o rotacional de B é igual a μ0J mais μ0ε, a derivada do tempo, derivada parcial do tempo de E em relação a T. Tá? Então, as interpretações físicas foram dadas já nas outras equações, são similares aqui. Tá? Os campos B e E satisfazem equações de onda do tipo Laplaciano de H menos 1 sobre C ao quadrado é igual à derivada segunda, a derivada parcial segunda em relação ao tempo de H, que é o vetor de intensidade de campo magnético, que é igual ao K, né? Em que H é um dos campos e K é uma função vetorial que depende da densidade de carga e de corrente. Tá? Então vamos começar. Primeira lei de Gauss, eletrostática. Né? Então a lei de Gauss é o seguinte, que é a integral de superfície de E, vetor E, né, de campo magnético, campo elétrico, desculpe, produto interno com dA é igual a Q sobre ε0, sendo que é a carga envolvida. Tá? Então a gente sabe que a densidade volumétrica de carga é igual a dQ sobre dV. E a carga total é integral tripla, né,
da densidade de carga dV. Tá? O teorema da divergência, a gente vai precisar desse teorema, diz o seguinte, que para um campo F vetorial qualquer, a integral dupla, né, de superfície desse campo vetorial, né, F, produto interno com dA, é igual a integral tripla de volume, né, do divergente de F, dV. Tá? Então, o que é que a gente pode fazer? A gente pode substituir o lado da integral dupla de área, né, do campo elétrico, pela aquela igualdade, que é o teorema divergente, né, que vai dar exatamente a integral de tripla, o volume, do divergente de E, né, em relação ao volume dV, que é igual a 1 sobre ε0. Observar que a integral tripla da densidade volumétrica de carga dV é a carga total, está contida na superfície volumétrica. Então, você, através dessa igualdade, né, você tem a integral tripla de um lado e a integral tripla do outro, a menos de uma constante, significa dizer que os termos que sofrem a integração do seu núcleo são iguais. Então, o divergente de E é igual a ρ sobre ε0. Tá? O divergente de E, a notação que você pode entender é o seguinte, é que o campo elétrico ele diverge ou converge dependendo da densidade de carga, se a carga em volta ela tem um valor líquido positivo ou negativo. Tá? Então, se ela for positiva, o divergente é positivo. Se ela for negativa, o divergente é negativo. Tá? Então, de forma que se você envolve cargas iguais, do mesmo módulo, só que de sinais contrários, o divergente de E vai ser igual a zero. Isso é uma prova de que há o monopólio elétrico, né? O monopólio de cargas elétricas ele existe. Né? Já no caso da lei de Gauss, a gente vai partir para uma interpretação mais geral. Né? Você tem que a integral dupla de BdA igual a zero. Quer dizer, não existe monopólios magnéticos. Isso você pode constatar experimentalmente. Tá? Aqui, como não existe monopólios magnéticos, quando você envolver por exemplo, esse pequeno ímã aqui, né, não há possibilidade de você envolver só o N. Né? Ele sempre vem em dipolos. Então, uma parte vai convergir e outra parte vai divergir. Em outras palavras, todas as linhas de campo que entram, do campo magnético que entram, saem. Então, o que há de convergência, há de divergência numericamente. Então, o divergente de B é sempre igual a zero. Tá? Você pode aplicar novamente o teorema da divergência, né, de um lado, e você vai ver que o conteúdo, né, novamente, desse integrando, ele tem que ser igual a zero. Tá? Então, aqui está a explicação, né, como não há monopólio magnético, ele sempre se apresenta aos pares, né, polo norte e polo sul. Então, o divergente dele, certo, é igual a zero justamente por isso, porque as linhas de campo que entram são iguais às linhas de campo que saem. Não há forma de você envolver só um polo magnético, eles sempre estão aos pares. O campo, como eu tinha dito, né, o campo magnético na superfície fechada é igual a zero. Tá? Como eu tinha dito, só fechando a explicação. A lei de Faraday, por outro lado, diz o seguinte, que a integral de Lane de E dl é igual a menos derivada de dt da integral dupla de superfície de B dA. Isso aqui é chamado de lei de Lenz-Faraday. Tá? Agora, se você vai ter que aplicar para fazer a conversão para a forma diferencial, certo? Você vai ter que aplicar o teorema do rotacional, que é a integral de linha de f dl é igual à integral de superfície do rotacional de f dA. Tá? Então, quando você aplicar essa fórmula, tá, você vai substituir o lado esquerdo, tá, que é esse lado aqui, ó, tá, o lado esquerdo, exatamente pela integral dupla, né, de superfície, que é o rotacional de E, produto interno em dA. dA sendo da área, né, tá, que é igual a menos d de dt, integral dupla de superfície, do produto interno de B interno dA. Tá?
Observe o seguinte, tá? Que você está pegando duas integrais, né? Então aqui também é de uma superfície, né? Uma superfície, tá? E aqui você também tem uma superfície, né? Que é um fluxo magnético, é um fluxo concatenado, na verdade. Então você pode jogar essa integral para dentro, essa derivada, desculpa, para dentro dessa integral. Entretanto, esse vetor B aqui, certo? O campo magnético, ele depende das variáveis x, y e z. Então, essa derivada vai se transformar numa derivada parcial, d rho sobre d rho t, né, de B. Tá? Então, aqui eu explico com o texto, né? Tá? Aqui a integral, aqui, inserindo a derivada para dentro da integral dupla, e lembrando que o campo magnético B depende das coordenadas x, y e z, temos que. Tá? Então, nós chegamos exatamente a essa igualdade. Olha, os termos internos, né, a serem integrados são duas funções que devem ser iguais para que as integrais sejam iguais, a menos de um sinal menos aqui. Então, o rotacional de E é igual a menos a derivada parcial no tempo do campo magnético. Tá? Então, isso significa dizer que um campo magnético variante no tempo gera um campo elétrico rotacional, que gira no sentido, de forma geral, uma corrente que tende a diminuir esse campo magnético. Tá? Então aqui eu fecho, faço um fechamento, aqui eu errei, né? Aqui é o rotacional de E, que é igual a menos a derivada parcial de d rho t, d rho b, d rho t. Né? E aí nós partimos para a lei de Ampère-Maxwell. Né? A lei de Ampère-Maxwell, aqui está na forma simplificada, que é de Ampère, que é a integral de B dl é igual a μ0i. Tá? Entretanto, a lei de Ampère-Maxwell, da forma mais complexa, ela diz que a integral do campo magnético, produto interno do campo magnético B dl, que é a integral de linha, é igual a μ0i mais μ0 ε0 d de dt, que é a derivada no tempo, da integral dupla de E dA, produto interno de A. Observe que esse termo aqui é o fluxo elétrico. Tá? E que essa unidade aqui, ε0 sobre d dt, integral dupla de EdA, que isso aqui é numa superfície, né? Ele exprime uma unidade, tem uma unidade de corrente. Tá? Porque aqui você está multiplicando μ0 por uma corrente, então para ser dimensionalmente correto, isso aqui μ0 vai ter que multiplicar uma corrente desse lado também. Então, esse termo ε0 d de dt, integral dupla de EdA, certo? Produto interno aqui, obviamente, né? Ele é conhecido como corrente de deslocamento. Tá? Então, a gente partindo da ideia de que a densidade de corrente é uma derivada da corrente em função da área, né? Então, quando a gente integrar, a gente vai ter que integrar, fazer a integral dupla da densidade de corrente em função da área, né? Para obter a corrente total. Né? Então, a gente pode substituir do lado direito da equação o I por integral dupla de superfície da densidade de corrente vezes dA, né? Mais μ0 ε0, integral dupla de d rho dE sobre d rho t, passei para dentro a derivada, né? Só que quando eu passei para dentro a derivada que tinha externamente, que era em função do tempo, ela passa de uma derivada linear para uma derivada parcial, porque o campo elétrico depende das variáveis x, y e z, que são as variáveis que dependem do tempo. Tá? Então, o tempo é a variável independente e as variáveis x, y e z são funções dessa variável tempo. Então, a gente pode escrever novamente, temos que a integral de superfície do rotacional de B interno dA é igual a μ0 integral de superfície de J dA, né? Mais μ0 ε0 integral de superfície da derivada parcial de E interno com o vetor dA, que é o diferencial de área. Tá? Olha, são todos integrandos, então a gente pode colocar um μ0 para dentro nessa função aqui da densidade corrente e o μ0 ε0 também para dentro. E aí, o que vai acontecer é que esses termos internos à integral que devem ser iguais para que as integrais sejam iguais.
Então, o rotacional de B vai ser igual a μ0, densidade de corrente, mais μ0 ε0, derivada parcial de E em relação ao tempo. Tá? Bem, isso, como já tinha dito antes, explica o porquê de você ter um capacitor e não existir corrente física, fisicamente, assim, a corrente ela não existe entre as placas. Entretanto, existe uma corrente fictícia chamada corrente de deslocamento, que é manifestada pela variação pela variação da densidade de fluxo elétrico, né, que acaba transferindo via campo elétrico, né, essa corrente para o outro lado da placa, e essa corrente é exatamente a corrente que circula no circuito. Tá? Aqui é apenas mais uma explicação, né, vamos dizer assim, uma anotação mais compacta, né, do teorema da divergência, tá? Mas é da mesma forma como foi utilizado, foi explicado antes. Tá? Aqui é a forma diferencial novamente, aí você faz aquela substituição, a lei de Gauss magnética, que é integral de superfície de BdA. Né? Lembrando sempre que esse ponto aqui é um produto interno, é igual a zero, e que o divergente de B é igual a zero. Novamente, a gente já tinha explicado isso aqui, eu estou só passando, fazendo um resumo. Tá? Então, a famosa lei de Faraday-Lane, né? Que quando você tem uma variação do fluxo magnético, você gera uma variação do campo elétrico, de forma que esse campo vai se opor a essa variação do campo magnético, né? E aí você vai ter uma oposição. Essa corrente, observe que essa corrente aqui, ela está no centro. Se você utilizar a regra da mão direita, né, ela vai estar exatamente gerando um fluxo magnético que vai se opor ao fluxo inicial de aumento, né, de aumentar. Está no sentido aqui de aumentar o fluxo magnético. Então, o teorema de Stokes da integral de linha de f dl, que é igual à integral do rotacional de f produto interno com dA. Tá? Lembrando que o rotacional é dado por essa matriz, e JK, as derivadas parciais relativas a x, y, z, e o campo elétrico é x, y, z. Então, aqui novamente a gente obtém aquela relação, né, de que o rotacional de EDA, isso aqui é integral, mas é uma versão simplificada do que a gente tinha visto, é igual a derivada no tempo de B dA. Você pode jogar para dentro e aí você obtém que o rotacional do campo elétrico é igual a menos a variação a derivada parcial, né, no tempo, né, de B do campo magnético, derivada de primeira ordem. É a lei de Ampère, aqui eu repito aqui, só que eu coloco o capacitor como exemplo, certo? E aqui você vê claramente que é uma corrente de deslocamento, né? O ε0 dφ E sobre t, isso aqui é a variação do fluxo elétrico. Tá? Então, observe o seguinte, você vai ter uma corrente externa e vai ter uma corrente também devido ao fluxo elétrico gerado entre as placas. É uma perturbação, na verdade. Até que se atingisse o equilíbrio. No circuito RC, por exemplo, quando esse equilíbrio é atingido, né, o capacitor está completamente carregado, essa corrente ela cessa, né, ela atinge o valor zero. E finalmente as equações, né, na forma integral, a lei de Gauss na forma integral e a respectiva forma diferencial também da lei de Gauss, né? A lei de Gauss magnética na forma integral e a sua respectiva forma diferencial, que é o divergente de B, que é igual a zero. A lei de Ampère-Maxwell, que é integral, BdL, que é igual a μ0 mais I, μ0 que multiplica I mais ε0 dφ sobre dt. E a sua forma diferencial, tá? Aqui está faltando só o dφ dt E, tá? Que eu não coloquei aqui, tá ok? O sinal dφ dφ E, né? dφ E. E a lei de Faraday-Lenz, a integral de linha de E a dl é igual à variação do fluxo magnético, aqui em sua forma diferencial. Tá?
E há uma propriedade matemática aqui, certo? O rotacional do rotacional de F é igual ao gradiente, né? O gradiente do divergente, né? Menos o Laplaciano de F.